Olá, eu me chamo Anacreone de Souza, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Estadual de Ponta Grossa e eu vou fazer uma breve apresentação sobre a história da educação no Brasil. Uma síntese dos 500 anos, né, 125 anos aí de educação, né, da educação no nosso país. Bom, nós podemos dividir a história da educação no Brasil em 5 períodos, né? O Brasil colônia, o Brasil império, o Estado getulista, o período do regime militar e o período que vai da democratização do país, em 85, até os dias atuais. Bom, falando um pouquinho do Brasil colônia, né? O primeiro período que vai de 1500 a 1822. Então, a educação no Brasil ela começa com os jesuítas, né? Eles foram os primeiros educadores a pisar no território nacional. Eles chegam aqui no Brasil em 1549 e começam a fazer uma educação voltada ao proselitismo, né? Voltada a tentar converter os povos originários à fé católica. E eles perceberam que para fazer isso eles precisavam de educar, ensinar os nativos, né, os indígenas, a ler e a escrever. Então, para atingir o objetivo de convertê-los à fé católica, eles começam a ensinar e educar esses indígenas, né, a ler e a escrever. Tá? O ensino é estritamente religioso, né, ele é restrito, eles eram ensinados a ler, a escrever e basicamente a professar a fé católica, né? E essa educação jesuíta, ela funcionou muito bem, até muito bem, entre aspas, né? Mas funcionou no território nacional até 1759, quando os jesuítas são expulsos do Brasil, né? O Marquês de Pombal, lá era o ministro de Portugal, né? Governador-geral de Portugal, ele estava descontente com o atraso, né, da coroa portuguesa em relação às outras potências europeias. E para alinhar, né, Portugal aos ideais iluministas que permeavam a Europa nesse período, lá no século XVIII, ele resolve aderir, né, buscar uma educação mais voltada aos interesses do Estado e não à religião. Então ele propõe, né, ele expulsa os jesuítas, né, que eles tinham uma educação basicamente voltada ao proselitismo, né, a tentar evangelizar os nativos. Ele expulsa esses jesuítas aqui do Brasil para tentar uma modernização, né, uma educação mais alinhada com os ideais desenvolvimentistas os anseios desenvolvimentistas que ele tinha para a coroa portuguesa e, consequentemente, também para a colônia, né, para o Brasil. Bom, após a expulsão do jesuíta, né, o Brasil fica meio que num limbo, né, apesar do ensino do jesuíta não ser um ensino, digamos, adequado, né, porque era um ensino voltado basicamente à catequização, era um ensino muito restrito, mas quando os jesuítas saem do Brasil, nós ficamos no país fica sem nada, porque não existe um plano de substituição para essa educação, né, esse modelo educacional desenvolvido pelos jesuítas. Então nós passamos a ter aulas régias, que são aulas isoladas, né, de latim, de francês, né, mas sem articulação de uma aula com a outra, não existe um programa educacional, né? Então, nesse período, o país fica meio órfão de um modelo educacional coerente, né, para organizar a educação no país. Então, nesse período também surge o subsídio literário,
que é a primeira forma de apoio financeiro, né, de salário, né, para as pessoas que se dedicavam ao ensino, né, e o impacto, né, desse período, o impacto desse período é a estagnação da educação no país. Na sequência, temos o Brasil Império, no período do Brasil Império, que vai de 1822 até 1889, com a proclamação da República, né? E esse período também não é um período de grandes avanços. Nós temos o ensino mútuo, né, que é baseado no método Lancaster de aprendizado colaborativo, onde basicamente os alunos mais velhos, né, que tinham um certo conhecimento, ensinavam um grupo de alunos mais novos. E esse método ele é interessante para baratear a educação, né, mas não é um método adequado também. Né? Não são professores formados, né? São alunos que têm um pouco mais de conhecimento que ensinam os alunos com menos conhecimento, né? Os alunos mais novos. Né? A Constituição de 1824, né, é um ponto interessante nesse período, que ela estabelece a educação primária gratuita, mas não primária e gratuita para todos. Né? Nós temos educação primária e gratuita só para uma parcela do cidadão, né? Mas quem eram os cidadãos? Era quem possuía terra, quem possuía, né, bens, né, que fazia parte da elite e estava no meio das decisões políticas e quem tinha voz política, né? Era a, a elite da sociedade, só que eram considerados cidadãos e que tinham acesso à educação primária. E em 1827 nós temos a criação de escolas de primeiras letras e femininas também. Bom, nesse período do Império nós temos a criação do Colégio Pedro II, né, que seria a referência, né, um colégio de referência, né, um modelo de educação no Brasil, justamente para atender as elites, né, e em contrapartida existe uma dualidade, porque nós temos também a criação das escolas populares, que aí ofereciam um ensino precário, né, e limitado para as camadas mais populares do Brasil. E, como consequência, nós temos um elevado analfabetismo, né, no país. Bom, passando para o Estado getulista, né, o período da era Vargas, né, de 1930 até 1945, nós tivemos, sim, alguns avanços nesse período, né, como a criação do Ministério da Educação, né, a organizar, né, foi nesse momento que se pensa em uma educação institucionalmente a nível de governo, né, num modelo educacional, um plano educacional para o país, uma criação do Ministério da Educação, um marco, né. Nós tivemos o manifesto da Escola Nova, um manifesto feito por intelectuais, né, a respeito dos anseios por uma educação de qualidade, né? A educação nesse manifesto da Escola Nova é vista como um problema nacional, né? Que precisa ser combatido, precisa ser resolvido. Então, esse manifesto da Escola Nova é um marco, porque é a primeira vez que nós temos a educação pensada como um grande problema nacional e que precisa de uma solução. E nós temos também a Constituição de 1934, a Constituição que traz avanços, e nessa Constituição é incluído o Plano Nacional de Educação. Bom, para finalizar, né, nós temos o Estado Novo, onde aí nós temos um retrocesso, né, nós estamos aí no governo autoritário de Getúlio Vargas, então nós temos um certo retrocesso, né, favorecimento do ensino particular, na Constituição de 37, foco no civismo e no controle estatal, né, a época da ditadura Vargas, né, então é um período de certo retrocesso com relação à Constituição de 34. O regime militar foca no ensino tecnicista, né, e na alfabetização de jovens e adultos. E nós temos o período de redemocratização, né, que é o período mais atual,
com avanços, né? A valorização da escola pública universal, o acesso ampliado à educação básica, né, para toda a população, a Constituição de 88, que crava o direito à educação para todos, a lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que define planos diretrizes para um plano diretor da educação nacional, a universalização e ampliação e democratização do ensino. Bom, o que nós tivemos de conclusão? Nós temos um avanço, né, obviamente, né, e é esperado, né, desde da época do momento do Brasil, né, sai de uma educação religiosa para uma educação constitucional, o reconhecimento do direito à educação, a construção de políticas públicas voltadas para a educação, né, nós temos hoje, embora não sejam totalmente cumpridas, e nós temos como reflexão como tornar a educação mais justa e inclusiva. Né? Muito obrigado a todos, uma ótima dia, abraço.